E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar numa notícia que está chacoalhando e muito o cenário de tecnologia da América Latina. O México simplesmente anunciou um novo supercomputador, o Coatlicue. E olha, essa é uma daquelas máquinas que não só aceleram a ciência, elas redesenham o mapa do poder digital na região inteira. A matéria que a gente está analisando já começa com essa provocação. E se o México decidisse que era a hora de mostrar que também sabe fritar chips como ninguém? Pois é exatamente esse o tom da jogada. É uma declaração de intenções que pegou todo mundo de surpresa e basicamente criou um novo patamar de competição por aqui. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, os números são absurdos. O Coatlicue chega com 314 petaflops. Para comparar, toda a capacidade somada do Brasil, que era o líder, é de 42 petaflops. E a da Argentina, 12,6. Ou seja, o México, sozinho, agora, tem uma máquina que é 7 vezes mais potente que seus principais concorrentes. Somados, é um salto gigantesco. Mas o que é exatamente essa máquina? Vamos agora dar uma olhada mais de perto por dentro desse novo gigante da computação. E o nome, né? Coatlicue. Não foi escolhido à toa, não. É uma referência a uma deusa super poderosa dos astecas, a deusa da vida e da morte. A escolha já mostra a ambição do projeto. É sobre um renascimento tecnológico para o México, uma forma de conectar o passado glorioso deles a um futuro de altíssima tecnologia. E aí está o número que muda o jogo. 314 petaflops. É um número tão grande que fica até difícil de imaginar o que isso representa de verdade em poder de processamento. Bom, para a gente ter uma noção do que é isso, um único petaflop já é 1 quatrilhão de cálculos por segundo. O Coatlicue faz isso 314 vezes. É uma capacidade de cálculo que, sinceramente, era inimaginável para nossa região até agora. Ok, e como é que isso vai sair do papel? O projeto vai custar algo em torno de 1,7 bilhão de reais, com um prazo de construção de 24 meses. Quem está gerenciando tudo é a Agência de Transformação Digital do México. E o ponto talvez mais importante de todos, o acesso vai ser público. E essa ideia de ser público foi a própria presidente que bateu na tecla. A frase dela foi um supercomputador do povo. E isso deixa bem claro que o objetivo não é ter uma ferramenta para uma elite, e sim democratizar o acesso para cientistas, para empreendedores, para empresas de todos os tamanhos. Mas, de que adianta toda essa potência se não for para resolver problema de verdade? O Coatlicue vai ser usado para atacar questões bem reais e urgentes. Coisas como modelar as mudanças climáticas com mais precisão, otimizar a agricultura, gerenciar os recursos hídricos que são cada vez mais escassos e rodar simulações super complexas para o setor de energia. Só que, claro, um investimento desse tamanho mexe com muito mais do que só tecnologia. Vamos analisar agora as implicações estratégicas. Como é que essa máquina muda o xadrez geopolítico aqui na América Latina? E aqui a gente vê uma diferença clara de abordagem. O México está apostando tudo numa única máquina, centralizada e pública. Já o Brasil tem um modelo mais espalhado, com várias máquinas menores distribuídas em universidades. São duas filosofias bem diferentes de como construir essa capacidade nacional. E o que acontece com o resto do continente? Bom, o efeito é quase que imediato e vem em ondas. Primeiro, começa uma espécie de corrida armamentista tecnológica, o que força outros países a pensarem em investir. Segundo, abre uma oportunidade de ouro para colaboração em problemas que não respeitam fronteiras. E terceiro, um risco bem real de fuga de cérebros, com os melhores talentos da região sendo atraídos para lá. No fim do dia, a gente percebe que isso é muito maior do que só a máquina em si. Ao fazerem um investimento desse porte, e principalmente ao torná-lo público, o México está se colocando como um líder no combate a uma das questões mais críticas para o futuro da América Latina, a desigualdade digital. Mas é claro que um projeto desse tamanho não é só flores, né? Tem seus perigos, seus desafios. Vamos explorar agora os obstáculos e as perguntas que aparecem junto com tanto poder. E a implementação vai ser bem estratégica. Não vão ligar tudo de uma vez. O lançamento vai acontecer em fases, ao longo de 2 anos. Começa com alguns setores-chave e depois eles vão adicionando, aos poucos, novos grupos de processadores. Isso mostra um plano bem cuidadoso, que permite ir ajustando as coisas no caminho. E com todo esse poder, vem os poréns, né? Aquelas trocas que são inevitáveis. Uma máquina assim consome uma quantidade absurda de energia.
também existe o risco de não ter software otimizado ou gente qualificada o suficiente para usar todo o potencial dela. E claro, um alvo dessa importância vira um prato cheio para ataques cibernéticos. Mas talvez o maior risco de todos seja o que a análise chama de efeito hype. Sabe o cenário do elefante branco? Você tem a máquina mais potente da região, mas ela fica lá parada porque falta um ecossistema em volta. Faltam pessoas, projetos e dados de qualidade para alimentar o monstro. Bom, e para a gente fechar, vamos dar uma olhada no placar final que a PixBugTech, a fonte dessa análise, deu para esse projeto. E olha, o placar é bem positivo, hein? Nota 9 para a potência, um 10 nota máxima para o modelo de acessibilidade e um 9 para o custo-benefício, que é excelente. As notas um pouco mais baixas, um 8 e um 7, são justamente naqueles desafios que a gente já falou, a necessidade de colaboração regional e a grande preocupação com o consumo de energia. E para fechar, tem uma citação que amarra tudo isso de um jeito perfeito. O Kote-Kui é muito mais do que só silício e cabos. Ele é um símbolo. É um sinal de que a região está finalmente acordando e reivindicando seu lugar no jogo global, buscando soberania digital. Então a gente termina com essa pergunta no ar. A aposta do México é, sem dúvida, muito ousada. E os desafios são bem reais. Mas o potencial que isso tem de transformar não só um país, mas um continente inteiro é inegável. Fica a questão: será que a gente está vendo o começo de uma nova era?